Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje nós vamos falar sobre dor crônica nas costas com o quiropraxista Dr. Miguel Mastropaulo. Afinal, quem nunca teve, né? Como se diz, quem nunca teve um dia vai ter, não é isso? Só não tem dor nas costas que não tem coluna. Ou quem não está vivo, né? Ou não está vivo, não tem como. Agora, Miguel, por que as pessoas têm se interessado tanto, né, no tratamento quiroprático? Então, as pessoas têm se interessado bastante no tratamento quiroprático porque justamente a quiropraxia ela vem para cobrir uma lacuna bastante grande aí. O que acontece? O problema nas costas, a dor nas costas, quando ela está bem no início, é um problema bem simples, a pessoa toma o medicamento e o medicamento ajuda, essa dor ela desaparece. Em um outro extremo, tem as pessoas que têm um problema muito severo, né, que já está com um comprometimento neurológico e acaba precisando fazer uma cirurgia. Então, são 10% dos casos de hérnia de disco vai para cirurgia. Então, e que muitas vezes, se ela não mudar o estilo de vida, a hérnia pode voltar, inclusive? Ela pode voltar, inclusive, não é 100%, não sei te dizer, 50% ou 60% dos casos de cirurgia que tem uma eficácia realmente significativa. Então, quer dizer, a cirurgia é a última alternativa, só que ainda não é a que vai te dar 100% de resultado. Então, quer dizer, quem toma um pouco de medicamento melhora, quem está muito ruim faz cirurgia. E quem está no meio do caminho já tentou fazer de tudo. Por quê? O problema na coluna, ele é um problema biomecânico. É as articulações da coluna, a biomecânica da coluna que não está funcionando adequadamente. Então o tratamento quiroprático, ele age justamente nesse ponto, onde se devolve o tratamento, com o tratamento, devolve o funcionamento dessas articulações, tira as pressões do sistema nervoso e volta-se a viver sem dor. Então, quer dizer, não usa cirurgia, né, não usa medicamento e trabalha com resultado relativamente mais rápido do que uma série de outros tipos de terapia que existe para esse mesmo tipo de sintoma, de problema. Agora, qual tipo de pessoas, que pessoas é que buscam o tratamento quiroprático? Então, a gente está falando sobre dor crônica. Geralmente, a gente considera assim, uma dor aguda até 3 meses aí, 90 dias é uma dor aguda, depois disso se torna como uma dor crônica. Mas uma porcentagem muito grande, mais de 80% acredito, das pessoas que vão buscar o tratamento quiroprático na nossa clínica, tem dores há mais de 2 anos ou 3 anos. Então, quem busca o tratamento quiroprático é aquela pessoa que tem dores crônicas, né, dores no pescoço, dores de cabeça, com irradiação para o braço, que vem buscando o tratamento, já passou por fisioterapia, já passou por acupuntura e não conseguiu um resultado. E nem vai conseguir enquanto não resgatar o funcionamento da coluna. Qual é o tipo de problema mais comum lá na clínica? O mais comum é a hérnia de disco, né? É ciática. O que acontece? Como a coluna lombar é a parte da coluna que faz um esforço físico um pouco maior, né? Biomecanicamente a carga concentra-se muito mais na parte do abdômen, muitas horas sentado, ou quando a gente abaixa para levantar um peso, a alavanca sempre é maior na parte lombar. Então a dor na parte de baixo das costas é 80% dos nossos pacientes, né? 70%. Geralmente, a imensa maioria, Mônica, não tem só uma dor. Não é só dor na parte de baixo, é dor na parte de cima. Depois da parte de baixo, é dor no pescoço e na parte dorsal, com irradiação para os braços. E é muito difícil uma pessoa que vai lá com dor, por exemplo, tem dor há 2 anos, ou 3 anos, ou há 10 anos, que vai e volta, cada vez com uma intensidade menor, não tem uma pessoa que dói só um ponto, dói vários pontos. Por quê? O corpo ele vai se adaptando. O sistema nervoso vai controlando o seu posicionamento. Às vezes a pessoa ela ainda não está com muita dor, mas ela se olha de frente para o espelho, ela está torta. Por que ela está torta? Porque seu corpo está fazendo você tirar o peso de uma certa parte, jogando o peso para outra. Só que chega uma hora que o corpo não aguenta, aí começa a aparecer sintomas em outras partes. Agora, você falou de cirurgia na coluna. O tratamento quiroprático, ele pode fazer com que a gente não faça uma cirurgia na coluna? Sim, alguns pacientes com indicação cirúrgica, a gente conseguiu reverter o quadro e a pessoa faz atividade física. Hoje, normalmente, tem algumas pessoas que estão lá na clínica que podem falar sobre isso. Acontece o seguinte,
a cirurgia não é que a pessoa tem que fazer uma cirurgia e eu estou falando, não faça cirurgia, faça o tratamento quiroprático. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para saber se realmente esse é um caso cirúrgico. Porque às vezes as pessoas já tentaram outras alternativas, não tentou a quiropraxia ainda, então ela vai tentar a cirurgia. O que acontece? Depende da compressão do nervo dessa hérnia, que eu falei, pode dar dor no braço, pode dar adormecimento, pode dar formigamento. Enquanto isso, a quiropraxia, a gente tem uma atuação muito grande. Mas se essa compressão, ela está fazendo com que a pessoa perca força motora e está faltando reflexo, aí é uma compressão significativa, é uma lesão que pode se tornar permanente. Aí ela chega, a gente faz a avaliação, testa reflexo, sensibilidade. Está com força motora e reflexo alterado, é cartinha, vai direto para o neurologista. Mas isso é muito difícil de acontecer. Ou seja, para saber se uma dor nas costas é um caso cirúrgico, teria que se passar por essa avaliação. É importante sempre fazer uma avaliação. Agora, e os bicos de papagaio? Vamos falar um pouquinho deles. Queria que você mostrasse o que é o bico de papagaio, né? Então, o bico de papagaio, na verdade, são exostoses, que a gente chama, né? São osteófitos. O que é esses biquinhos de papagaio? Na verdade, o exemplo que eu falo é o seguinte, imagine uma parede que ela está caindo um pouco para o lado, a gente precisa colocar um apoio, certo? Para quê? Para que esse apoio não permita que continue com que haja essa queda. Então, quando a coluna ela tem um desvio, isso vai gerar uma sobrecarga em determinados pontos. Por exemplo, nesse caso, um desvio para cá, ele está forçando mais esse lado. Automaticamente, o corpo começa a calcificar esse ponto. É como se fosse uma cicatrização. Então, o corpo começa a criar esses biquinhos de papagaio. Entendi. Ok? O que acontece? Esse bico de papagaio, ele está demonstrando que esse ponto é um ponto que tem problema, que a gente precisa devolver o funcionamento. Faz ao contrário para o pessoal ver. Olha aqui. Isso aqui, olhando nessa parte, seriam os osteófitos anteriores. Normalmente, quando na parte da frente, tira-se a imagem, né? Aí o médico coloca no laudo lá, os osteófitos anteriores, na parte da frente. Esses osteófitos, eles nascem primeiro do que os osteófitos que nascem dos lados, que são os osteófitos marginais. Em si, eles não doem, tá? Isso daqui é um processo de artrose. Quando está num estágio bem avançado, aí pode se sentir dor de artrose. O bico de papagaio, o problema é quando ele nasce posteriormente. Geralmente isso acontece na coluna cervical. As pessoas não dão muita atenção, Mônica, num acidente de carro. Isso causa problemas na coluna cervical que podem gerar uma complicação futura. Vamos falar mais no nosso próximo bloco.